A fissura lábio-palatal é uma abertura no lábio, no maxilar superior e ou palato. A definição médica é esquises, que significa abertura em grego. Aproximadamente 1 ou 2 bebês em cada 1000 nasce com uma fissura. Existem diferentes tipos de fissuras. Apenas uma fenda no lábio superior, apenas uma fenda no palato, uma fenda no lábio superior e no palato. Durante a gravidez, o lábio superior e o palato desenvolvem-se separadamente de cada lado da cabeça. À medida que o bebê se desenvolve, os tecidos crescem em direção um do outro, acabando por se juntar no meio. No caso da fissura lábio-palatal, a abertura deve-se ao fato de os tecidos não se juntarem. Não se sabe a razão exata pela qual isso acontece. Fatores genéticos podem estar na origem do acontecimento. Uma criança com uma fissura lábio-palatal pode vir a ter problemas graves. No caso da fenda no palato, os problemas são mais graves do que com uma fissura no lábio. Muitos dos problemas ocorrem porque a boca e o nariz estão ligados pela fissura. Alguns exemplos são: dificuldades em beber, alterações da fala, maior suscetibilidade a resfriados, infecções frequentes do ouvido. A fissura lábio-palatal é corrigida através da cirurgia. A cirurgia que permite reparar a fissura do lábio superior pode ser feita a partir dos 3 meses de idade. A cirurgia para reparar a fissura palatina ocorre muitas vezes quando a criança tem entre 6 e 15 meses. Uma equipe de médicos especialistas denominada equipe esquises trabalha em conjunto para tratar a fissura lábio-palatal. Por exemplo, além do cirurgião dentista e do cirurgião plástico, também há um terapeuta da fala que apoia a criança e um ortofonista que alinha os dentes. Uma criança com uma fissura lábio-palatal fará controles regulares no dentista até a idade adulta. Porque as crianças com uma fissura lábio-palatal são mais propensas a ter infecções no ouvido, é frequente um otorrinolaringologista fazer parte da equipe. Para obter melhores resultados, uma cirurgia é necessária na idade adulta. Agora sobre as fissuras palatinas, é um problema que atinge globalmente. Dentro de uma classificação simplista, seria uma malformação congênita do arcabouço maxilofacial. Qual alcance que pode ter isso? O alcance sempre é local, né? Porque uma vez que ele não é uma patologia que é endêmica, ou seja, de uma região só, né? Com vários fatores predisponentes e muitos globalmente atingidos, tipo a desnutrição, onde tu encontras em qualquer lugar do mundo, mesmo em países desenvolvidos. Hoje em dia a gente tem aqui no Brasil uma desnutrição em torno de 4,5% a 4,7% das crianças brasileiras são desnutridas, né? E partir para outros países africanos e do sudeste asiático, onde nós temos uma desnutrição, né, que pode crônica, né, severa, que pode barrar 60% a 70% da população infantil. Isso, há uns anos atrás, me levou para um determinado, uma ONG, né? Existem várias ONGs nesse intermeio, porque em países subdesenvolvidos a necessidade assistencial é enorme, a carência é enorme, e isso é uma patologia que nos traz um tratamento especializado, né? Tanto em termos de cirurgia plástica, multidisciplinar, fonoaudiologia, nutrição, né? Odontologia, cirurgia maxilofacial, até neurologia, então, e a própria cirurgia plástica. Então, ele é um tratamento que de complexidade, muitas vezes é difícil de se reunir todos os profissionais juntos. É muito difícil fazer essa corrente de assistência multidisciplinar nessas situações. No Brasil também é muito difícil. Nós temos aqui, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos dificuldade de formar equipes que sejam coesas dentro dessa ideia da multidisciplinaridade. Mas tentativas existem. Nós temos um centro muito importante na América Latina, que se chama o Centro de Bauru, onde nós concentramos a maior parte das pesquisas e assistências do Sistema Único de Saúde, né? É responsável de produção não só de médicos, cirurgiões, mas de todo o time
da saúde que trata, evidentemente, diretamente com as crianças com fissura palatina. Aqui nós temos exemplos que as pessoas mais ouvem, da Operação Sorriso, Operation Smile, internacionalmente nós temos o Smile Train, né? E tem outras europeias, a Emergência Sorriso, como ONG para atuar em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O que me levou lá foi, eu já era credenciado para uma dessas entidades, que é o Smile Train, na época, e fui convidado para ir para um país, que é o Congo. Dentro da patologia, nós encontramos lá uma grande afluência de crianças, uma multiplicidade de patologias crânio-faciais, especificamente nas fissuras palatinas. Quando nós chegamos no hospital lá, nós tivemos mais de 200 a 300 crianças com fissuradas aguardando tratamento. Muitas dessas crianças não conseguimos operar por causas de doenças associadas, infecciosas e nutricionais. Em países desenvolvidos, nós temos uma das causas, os fatores predisponentes é a desnutrição severa. E isso traz consequências muito importantes para a saúde materna e infantil também. Dentro dessas consequências seriam as malformações infantis que nós encontramos, dentro delas um pool muito grande das deformidades das fissuras palatinas. Né? Fissura palatina não é um tratamento que tu possa tratar pontualmente, se trata do ponto de vista multidisciplinar. O Rio Grande do Sul, a desnutrição não é um caráter importante em relação a isso, o fator geométrico se mostra mais predominante, aqui seria da relação de causas externas. Dessas causas externas, as mais prevalentes seriam o uso de organofosforados, o uso de substâncias de pulverização na agricultura. Essas zonas, como a região do fumo, por exemplo, né, elas têm uma predominância maior do que outras regiões. Hoje nós temos condições de fazer o diagnóstico intraútero, né? Exames de imagem que nos possibilitam fazer esse tipo de abordagem. E o que nós podemos fazer nas cirurgias também pode ser feito em alguns centros a cirurgia intraútero. Como se tratar um paciente com fissura palatina, né? Nunca sozinho. Então acho que se vocês nunca um cirurgião, um fonoaudiólogo, um cirurgião maxilofacial, um odontopediatra pode fazer tratamento solo desse paciente. É multidisciplinar. Você pode começar com 3 meses de idade e geralmente em 12 meses nós temos já um tratamento mais completo dessa criança, mas muitas vezes não chega a essa condição ideal. Se inicia esse tratamento com uma criança de 3 meses, muitas vezes na adolescência ainda está em tratamento. Dentro da fissura palatina se avalia muito o que fazer, né? Mas não tem pouca avaliação do impacto que isso traz para a criança, para a família e para a comunidade em geral. Muitas dessas entidades têm como slogan a segunda chance. Parece que a primeira chance a criança perdeu com a deformidade, com o estigma facial que essa criança vai ter, além dos problemas funcionais e fisiológicos que essa criança certamente terá se não tiver tratamento. Qual o impacto que isso traz para